Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje, eu quero compartilhar uma coisa fascinante que eu encontrei recentemente numa leitura bíblica. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 970 e a nova pergunta do dia. Em um passeio de escola, meu neto curtiu uma experiência recentemente de uma sala de escape, na qual ele e seus colegas tiveram que decifrar dicas para sair de uma sala. A palavra escape ou escape significa fuga, fugir ou escapar, trazendo a ideia de se livrar. É a palavra inglesa usada quando um detento foge da cadeia ou um cachorro consegue escapar do canil. Uma palavra grega com esse sentido de saída e livramento aparece em textos marcantes do Novo Testamento e leva a uma conclusão fascinante. Vamos olhar para 3 passagens com a tradução deste termo enfatizado aqui. Primeiro, observando o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. A palavra livramento que eu quero enfatizar aqui. Em um contexto que alerta sobre o perigo de cair na tentação, Paulo oferece esse conforto. Deus abre a porta do caminho de fuga. Ele oferece livramento. O segundo texto vem de Hebreus capítulo 11, versículo 15. Diz, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. A palavra saíram aqui vem da mesma raiz grega que estamos vendo no texto de 1 Coríntios 10 e ainda vamos ver em outro texto. Os versículos anteriores falam de Abraão e Sara que saíram de uma outra terra, que representa o pecado, para chegarem à terra prometida. O autor usa esse verbo da mesma raiz grega para mostrar que qualquer um pode decidir voltar ao pecado. E ele incentiva os leitores a continuarem sua jornada de fé, uma vez que nós temos saído, escapado do pecado. Não devemos voltar. O terceiro caso é menos óbvio na tradução, mas traz uma mensagem riquíssima. Esse texto se encontra em Hebreus 13, versículo 7, que diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Nesse caso é o fim que vem da mesma palavra grega. Pela morte, esses fiéis escaparam das angústias, provações e perseguições desta vida. A descrição que ele usa aqui sugere que está falando sobre os apóstolos que foram citados em Hebreus 2, versículo 3, que trouxeram a mensagem para outros. Outros relatos indicam que quase todos os apóstolos foram executados por sua fé. E mesmo assim, o autor diz que escaparam. E ele incentiva os leitores a seguirem o exemplo para o mesmo fim vitorioso. Outros termos bíblicos de outras palavras originais comunicam a mesma ideia do alívio na morte dos fiéis. A morte foi descrita em Lucas 9 e 2 Pedro capítulo 1 com a palavra êxodo, um termo que também identifica a libertação de Israel do Egito. Paulo descreveu a morte como lucro pela esperança da recompensa eterna que o aguardava. E ele usou também um termo náutico para soltar as amarras e zarpar. Isso encontramos em Filipenses capítulo 1 e 2 Timóteo capítulo 4. O que nós concluímos? Para o servo fiel,
A morte é a saída vitoriosa da sala de escape, o verdadeiro livramento das provações passageiras desta vida. E agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 970. Coloque na sequência certa o nascimento dos seguintes personagens: Isaías, Arão, Jacó e Esdras. A sequência correta? Jacó, Arão, Isaías e Esdras. Jacó foi um dos patriarcas, neto de Abraão. Arão foi irmão de Moisés, alguns séculos depois. Isaías foi um profeta de Deus ativo por volta de 700 anos antes de Cristo. E Esdras voltou do cativeiro na Babilônia, nos 458 anos antes de Cristo. Na sequência certa, Jacó, Arão, Isaías e Esdras. E a nova pergunta do dia, verdadeiro ou falso? Paulo disse aos Tessalonicenses que o Senhor Jesus se revelará do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas de fogo. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Muitas pessoas entendem a morte como o fim, a pior coisa possível. Mas para o servo fiel, é um escape das perseguições e provações dessa vida para ter uma vida eterna na presença de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.